Olá pessoal, eu sou o engenheiro Daniel Lima da Microgênios e vamos começar a partir deste vídeo uma série de mini aulas de como criar uma placa de circuito impresso utilizando o CAD Eagle. A Microgênios disponibiliza o Eagle no Brasil para suprir uma necessidade do mercado por uma solução eficaz e integrada na criação de projetos eletrônicos. O Eagle é um software CAD, ou seja, ele auxilia na criação dos projetos de forma ordenada. Para tanto, o Eagle é composto por dois módulos básicos: o Schematic Editor, para a criação de esquema elétrico, e Layout PCB, para organizar e montar a sua placa de circuito impresso. Uma vez que você criou o seu esquema elétrico e fez o layout da sua placa, o Eagle oferece o Auto Router, no qual ele fica responsável pela criação das trilhas, vias e pads. Como vocês podem ver nesse slide, nós temos a mesma placa, só que ela toda diagramada e do outro lado ela já com as trilhas e os pads criados. Algumas características do Eagle. Uma das vantagens do Eagle em relação aos outros softwares de desenvolvimento de placa-circuito impresso é a sua total integração entre os módulos. O que quer dizer isso? Quando você faz o seu esquema elétrico, faz a atualização, colocando um novo dispositivo, um novo componente, ele automaticamente importa esse novo componente para a sua placa de circuito impresso, você sendo responsável apenas por colocar aquele novo componente dentro da sua placa de circuito impresso. A versão freeware é totalmente funcional, ela não tem limitação de números de furos e tampouco de bibliotecas. O Eagle é uma ferramenta facílimo de aprender. Ele é totalmente compatível com os padrões do mercado dos fabricantes de placas de circuito impressos. Você, depois que fez a sua placa de circuito impresso, você consegue gerar os arquivos de industrialização e encaminhar para o seu fabricante, que ele vai conseguir entender e vai conseguir fazer a sua placa. Ele funciona com os principais sistemas operacionais do mercado: Macintosh, Linux, Windows 7, Windows Vista, Windows XP e outras versões mais do Windows. A Microgênios disponibiliza 4 versões básicas do Eagle. A versão Lite, no qual ela é totalmente gratuita, só pode um usuário utilizar por computador e tem a limitação de uma folha de esquema e 2 layers de sinal. E sua placa não pode ter uma área total de 100 por 80 milímetros. A versão Standard, você pode fazer um produto com ela. Você consegue ter pacotes de licenças de 3, 5 e 10 packs. Você tem até 99 folhas de esquemas. Você consegue utilizar até 6 layers de sinal, ou seja, você consegue fazer uma placa multi-layer ou multicamada, e a sua placa pode ter 160 por 100 milímetros de área. A versão profissional, ela segue o mesmo padrão da linha Standard, contudo, você não tem limitações. Essa é uma grande vantagem para grandes empresas que precisam fazer placas com inúmeros layers e com tamanhos variáveis. A versão acadêmica, ela é de uso exclusivo para instituições de ensino. Agora vamos falar da instalação do CAD Eagle. Acessem www.cadeagle.com.br. Nesse site que aparece aqui para vocês, vão no campo Download e selecionem a versão de download para o seu sistema operacional. Feito isso, clique 2 vezes no instalador. Clique em Setup, ele vai descompactar todos os arquivos necessários para fazer a instalação. Clique em Next nessa tela de boas-vindas. Leia o contrato de licenciamento de software. Após ter feito a leitura, clique em Yes. O nosso próximo passo será escolher qual é o diretório em que o Eagle será instalado. Você pode deixar com esse formato padrão. Clique em Next.
E a partir de agora ele vai começar a fazer a instalação, copiar todos os arquivos necessários para que você consiga utilizá-lo perfeitamente. Após ter feito a instalação, o Eagle apresentará essa janela de licenciamento. Aqui você vai selecionar o tipo de licença que você vai trabalhar. Você pode ter um arquivo em que vai conter as licenças, que se você adquirir com a Microgenius ela vai te disponibilizar, tanto o license file como freemium code. Você pode fazê-lo funcionar como um freeware, ou você pode não utilizar nenhuma licença. Contudo, ele vai ter algumas limitações. Vamos selecionar a opção Run as Freeware. Clique em Next e a instalação do Eagle está completa. Após ter feito a instalação, o Eagle terá criado na sua área de trabalho esse ícone Eagle com a versão 5. A que você tiver instalado. Clique 2 vezes. Essa janela é a janela de painel de controle, no qual ele apresenta algumas funcionalidades, como por exemplo, você poder verificar quais são as bibliotecas que você tem disponível. Vamos abrir um exemplo aqui, o 74XX. Como a gente pode ver, o 7400 ele tem essa simbologia e tem esse encapsulamento, assim como ele tem vários outros tipos, que nós não vamos entrar no mérito agora. O que é importante para que nós possamos trabalhar é este ícone Projects. Cliquem no Project com o botão direito. Cliquem em New Folder. Esse New Folder é necessário para que a gente comece a organizar os nossos projetos. Aqui, por exemplo, será nosso primeiro projeto. E dentro desse nosso primeiro projeto, nós vamos criar um projeto. Esse nosso novo projeto se chamará Fonte. Notem que se eu clicar com o botão direito mais uma vez e clicar no New Project e eu criar um segundo projeto, Fonte 02, por exemplo, observem que o nosso projeto 02 ele está ativo. Como eu sei disso? Esta bolinha agora está verde e ela está maior, enquanto que a nossa fonte ela está com a bolinha cinza e em tamanho menor. Se eu quiser mudar, desabilitar um dos nossos projetos, eu clico com o botão direito e seleciono Close Project. Agora, clicando com o botão direito no Fonte 2, eu posso habilitar o meu projeto. Se eu clicar com o botão direito no meu projeto que eu quero trabalhar, ele vai ficar com a bolinha verde, ou seja, esse é o meu projeto ativo. E assim, com o meu projeto ativo, sempre lembrando que o meu projeto tem que estar ativo, eu clico com o botão direito, vou em Novo, Esquemático. No esquemático, ele apresentará a janela, o módulo para que nós possamos fazer esquemas elétricos. Vamos salvar esse esquema. Fonte. Ótimo, vamos fechar. Clicando com o botão direito em cima do meu projeto ativo e indo em Novo, eu posso criar um novo esquemático, posso criar uma placa, criar uma biblioteca de componente, consigo fazer um can job, um LP, script, um texto e assim por diante, todas essas opções que estão sendo mostradas para a gente. Assim como ainda com o botão direito eu posso renomear o meu projeto, eu posso copiá-lo, posso apagar e assim por diante, como mostra todas essas minhas possibilidades. Bom pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo aula demonstrando como trabalhar, como fazer a instalação e algumas características do Eagle.
Na próxima videoaula, nós mostraremos como criar um esquema elétrico e algumas alterações, como utilizar componentes e bibliotecas. Obrigado!